Facebook, no YouTube, já estamos pelo Instagram. Então agora já estamos ao vivo no Instagram, no Face e no YouTube. Eu compartilhei com vocês o link do YouTube, né? Porque o YouTube ele é um pouco menos acessado do que o Facebook. Então nós estamos dando preferência para divulgar a página social da igreja pelo YouTube, né? Nós estamos na nossa escola bíblica dominical e estamos na terceira lição, né? Terceira lição do terceiro trimestre de 2020. Então já estamos na segunda metade do ano e estamos também na segunda metade da nossa escola bíblica dominical. Quero desejar a paz do Senhor a todos vocês que já estão aqui conosco. Nós vamos aguardar aí uns 5 minutinhos, né? 9 horas e 1 minuto. Vamos aguardar uns 5 minutinhos até que os nossos irmãos tenham entrado aí no nosso link e nós possamos iniciar, né, a nossa escola bíblica dominical. Nossa irmã Lídia já está conectada. Paz do Senhor, irmã Lídia, bom dia. A nossa irmã Leonete também já está conectada. Paz do Senhor, irmã Leonete. Que bom que vocês já estão aqui conosco. Tenho certeza que a nossa lição vai ser algo de muito especial hoje, não é? Para todos nós. Deixa eu ver aqui pelo Insta se nós já temos alguns irmãos aqui pelo Instagram. Ok. Não apareceu aqui no Insta não, viu, Lucas? Aleluias. Tá. Ok. Amém. No Instagram, nossa irmã Val já está presente. Bom dia, Val. A paz do Senhor. Eu queria muito que vocês participassem hoje ativamente, né? É uma aula, né? E essa aula, ela é participativa, tá bom? Vocês podem escrever aí, irmã Lídia, irmã Leonete, irmã Val. Escrevam aí nos comentários qualquer dúvida, qualquer contribuição que vocês tenham para essa aula, tá bom? Então vocês escrevem aí e a gente vai conjecturando juntos aqui a respeito da nossa aula, né? A gente vai fazer isso e com certeza nós vamos ser bem abençoados, né? Deixa eu ver aqui. Adete. Recanto. 202. Eu achei. Vamos ver aqui no YouTube. Ok, nós não temos ninguém ainda pelo YouTube. Mas nós vamos iniciar a nossa lição, tá bem? Então vamos lá, irmã Val, irmã Lídia, irmã Leonete. Feche seus olhos aí, aonde vocês estão. Nós vamos fazer uma oração para que nós possamos entrar na nossa lição de hoje, tá bem? À medida que as outras pessoas forem chegando, vão sendo agregados aí nesse projeto, tá bom? Feche seus olhos. Senhor Jesus, Deus amado, nós estamos aqui nessa manhã de domingo, uma manhã fria de domingo, mas os nossos corações estão aquecidos com a Tua presença, com a oportunidade de aprender de Ti, Jesus. Senhor, nos aproxima de Ti, da Tua vontade, dos Teus planos. Protege, Senhor, nos dá sabedoria e entendimento, a Tua palavra. Nos direciona, Senhor, fazendo com que a Tua palavra seja plantada em nossos corações. Senhor, dá um dia especial, extraordinário para todos nós. Nós te pedimos todas as coisas e te agradecemos nessa manhã.
Em teu santo nome, Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Queridos, queridas, né? Que pelo menos a princípio nós só temos as nossas irmãs. Amém? Irmã Val está aqui. Ok, nosso irmão Renato Júnior acabou de entrar. Que bom, Renato. Que bom que você está conosco. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, juntamente com essa equipe que está aí participando conosco. Então, a nossa irmã Lídia, a irmã Leonete, e agora a nossa irmã Lurdilene também. Bom dia, Lurdilene. A nossa irmã Gabi também já está presente. E nós vamos iniciar a nossa lição, tá bom? Que bom que todos nós estamos aqui reunidos para juntos aprender um pouco mais de Jesus. Amém? Nós temos 3 pessoas também no nosso YouTube, ok? Eu não consigo ver aqui quem são essas pessoas. Depois o Lucas vai me ensinar aqui como é que eu faço para ver essas pessoas que estão aqui. Bom? Irmãos, lição número 3, terceiro trimestre. O tema é o despertamento, renova o altar. Na primeira semana, nós falamos de um despertamento que vem através da oração, na primeira lição, né? A oração de Daniel gera um despertamento. Então, a gente entendeu que o despertamento vem também através das nossas orações. Na lição de número 2, nós falamos de um despertamento espiritual e também de um despertamento físico, né? De um despertamento estrutural, a reconstrução de Jerusalém através da vida de Neemias e também um despertamento espiritual, porque o Espírito Santo de Deus, ele que gerou esse despertamento. E hoje nós vamos falar, nós falamos da presença, né, do vivenciar o despertamento, mas nós vamos entrar hoje numa perspectiva nova, que é o que o despertamento gera, ok? O que é que vem através do despertamento, né? Na semana passada nós estivemos raciocinando, eu coloquei em voga, né, coloquei em pauta o despertamento que nós estamos vivendo na nossa congregação da ADET Recanto 202. Nós estamos fazendo ali um trabalho de revitalização da igreja, quer dizer, estamos reestruturando as estruturas físicas, né, da nossa igreja e também, consequentemente, estamos vivendo um tempo de renovação espiritual, né? Uma palavra de ânimo e de despertamento espiritual. São as renovações das estruturas, né, eclesiásticas, teológicas da nossa congregação. E hoje o tema é o despertamento renova o altar. Nós vamos saber como é que acontece através desse despertamento físico e espiritual a renovação do altar, tá certo? O texto áureo diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Isso é 1 Reis 18, 30. Então percebam uma coisa aqui no texto áureo que eu não poderia deixar de fazer menção, né? O profeta veio, né? O profeta veio, o povo estava com o seu altar destruído, né? O seu altar de adoração estava destruído. E o profeta vem e fala assim: gente, vem comigo. Estou usando uma frase contemporânea. Chega perto de mim aqui porque nós temos um trabalho para fazer. Eu tenho falado muito isso lá na ADET Recanto. Falei isso no domingo passado, lá na 202. Falei: irmãos, eu não posso trabalhar sozinho. Eu preciso da ajuda de vocês. Ontem nós fizemos uma reunião, tomamos algumas decisões administrativas, eclesiásticas, né, espirituais na nossa igreja. Tínhamos ali a presença de diversos irmãos, irmãs, obreiros, líderes ali na nossa reunião, né?
da nossa igreja, da nossa congregação, e não foi nada diferente do que aconteceu com Elias nesse episódio aqui narrado em 1 Reis 18:30, né? Elias fala assim: se acheguem a mim, venham aqui, ouçam-me, ouçam-me, ouçam o que eu tenho a te dizer. Então eu vou dar um conselho a todos vocês. As minhas ovelhas, acheguem-se a mim. Eu sou o pastor que Deus colocou para ministrar bênçãos espirituais sobre a sua vida, as minhas ovelhas. Aqueles que não são da nossa congregação, acheguem-se aos seus pastores. Eles são os sacerdotes que Deus levantou para abençoar a sua vida. E nós vamos reparar o altar do Senhor, que pode estar quebrado ou avariado, né? A verdade prática diz assim: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Quer dizer, existe uma necessidade de que este altar esteja sempre recebendo uma manutenção da nossa parte, né? Uma manutenção, seja o altar físico, quer dizer, seja o templo onde nós adoramos a Deus, onde nos proporciona um sentimento espiritual, que nos proporciona um sentimento de comunhão, né? Ou seja, o altar espiritual que nós erguemos nos nossos corações, tá certo? Então, esse altar espiritual que nós erguemos para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Amém? Leitura bíblica em classe é Esdras, no capítulo 3, versos 2 a 5 e de 10 a 13. E diz assim: e se levantou Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes Zorobabel, filhos de Altiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem conforme ao rito, cada coisa no seu dia, e depois disto o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, o rei de Israel, e cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel, e todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvavam ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, os chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choravam em altas vozes, mas muitos levantavam as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilou com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Introdução. Nessa lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. O despertamento conduz o homem ao altar. O propósito que traziam no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme.
porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus, através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Estas bênçãos os judeus agora almejam através do altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus, o que o altar lhes proporciona. Queridos, eu gosto muito de fazer uma atualização, como se diz assim, de contexto, né? Porque às vezes a gente sempre ouve essa palavra altar, 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 e a gente sempre tem a visão na cabeça de que é o altar físico, e hoje na nossa época já não existe esse altar físico, onde as pessoas vão ali para oferecer o sacrifício. Também não existe esse sacrifício físico, né, de animais e tal. Nossa realidade hoje é diferente da realidade da época dos judeus, da reconstrução dos altares, do fim do cativeiro. Então nós temos que trazer essa palavra para o nosso contexto hoje, né? Ali era um povo que estava terminando um período de exílio, era um povo que estava terminando um período de castigo, né? O exílio foi um castigo para o povo judeu. O povo errava, Deus exortava, através dos seus profetas: gente, não faz, gente, não adora outros ídolos, gente, se achega a Deus, gente, volta para perto de Deus. E o povo resistindo, e o povo vivendo segundo as concupiscências dos seus próprios corações. Então Deus inflige sobre o povo uma punição, né? Uma sentença. O povo é escravizado, passam-se 70 anos de cativeiro, o povo retorna, Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído, os altares estavam destruídos, então o povo tem que recomeçar. Eu falo muito isso da vida do cristão, porque é interessante que a pessoa vem para a casa do Senhor hoje, para a igreja, e ele começa, né, muito bem. Ele ou ela, tá bom? Tô falando do ser humano. Começa muito bem, começa naquele fogo e tal, e Deus começa a abençoar, e Deus começa a abrir portas, e Deus começa a proporcionar experiências de libertação, experiências de prosperidade, experiências de honra, né? Começa a ser honrado através do serviço do Senhor, e essa pessoa, em um determinado momento, ela se afasta, né? Isso acontece demais, a pessoa abandona a obra de Deus, abandona o convívio com Deus e volta, né, para o mundo. E eu sempre falo que essa volta para o mundo zera tudo. Porque tudo que a pessoa fez é apagado, né? É apagado nessa caminhada, quer dizer, ela precisa começar a caminhada de novo, do zero. Precisa começar a reconstruir um processo de adoração, um processo de credibilidade, um processo de bênção, um processo de intimidade com Deus. Tudo isso precisa ser reconstruído de novo. E o que aquela pessoa viveu quando ela volta à escravidão do mundo é jogado fora. É igual a vida dos judeus, né? Eles são um povo escolhido, mas eles tinham uma recorrência nos seus erros, né? É antropologicamente confirmado que essas nações, elas caíam, incorriam nos mesmos erros sempre e acabavam sendo dominados, escravizados pelo mundo de novo, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Então a gente percebe o quê? Que o povo volta, e quando eles voltam do sofrimento, da tristeza, do mundo, do cativeiro, eles voltam com um propósito, né? Com um desejo no coração
de se aproximar de Deus de novo. Por quê? Porque eles estavam completamente desprotegidos e o mundo os oprimia. Isso acontece nos dias de hoje também, quando a pessoa sai da igreja, quando a pessoa sai da congregação, quando a pessoa sai da comunhão, porque nós não conseguimos servir a Deus sozinhos. Esta é a grande verdade. A Bíblia, as pessoas confundem algumas questões, né? Ah, eu sou igreja. Ninguém é igreja sozinho. A igreja é um organismo vivo. Ninguém é igreja sozinho. Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, mas nós não conseguimos ser igreja sozinhos. Nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos estar juntos. Eu ouço, né? Algumas pessoas falar, a pessoa passa 3, 4 meses sem participar da Santa Ceia, sem congregar com seus irmãos, sem orar com seus irmãos, sem participar com seus irmãos. E aí você interpela a pessoa, ô irmão, tal, como é que você tá? Como é que você... Não, eu estou muito bem. Eu sempre estive muito bem com Jesus. E isso não é verdade. Porque a Bíblia fala assim, olha, onde estiverem 2 ou mais, eu estarei ali no meio deles. Vocês percebem a palavra do Senhor? A comunhão entre os irmãos é essencial para que Deus se faça presente. Então a gente precisa entender isso. E o texto fala assim, olha, o propósito que aqueles homens, mulheres, aquele povo trazia no coração, precisa ser firme. E o nosso propósito para com Jesus também precisa ser firme. Eu faço um seminário, né, sobre vida cristã, e eu falo um pouquinho sobre propósito. Vou fazer isso com vocês. O que é propósito? Às vezes as pessoas não entendem o que é o propósito, né? Mas eu vou ensinar para vocês o que é o propósito. Na vida existem propósitos e existem objetivos. Vou falar isso de uma forma muito clara para vocês entenderem. Às vezes a pessoa não tem carro. A pessoa não tem um carro, a pessoa anda a pé, a pessoa toma chuva, toma sol, corre para parada e tal. E ela coloca no seu coração o objetivo, o desejo de adquirir um veículo, de comprar um carro. Esse é o objetivo. Qual é o propósito? O propósito é por quê. Prestem atenção, o objetivo é o quê? O que eu quero? Eu quero o carro. E o propósito? Por quê? Por que você quer o carro? Eu quero parar de andar a pé, porque eu quero parar de tomar chuva, porque eu quero parar de tomar sol, porque eu quero parar de correr para poder pegar o ônibus, porque eu quero parar de pagar o Uber. Propósito é por quê, ok? Então a gente precisa utilizar essa compreensão de propósito para que nós possamos fortalecer os nossos objetivos. Porque se o seu propósito não for forte, você desiste do seu objetivo, ok? Se o seu propósito de comprar o carro não for forte, aí chega alguém em você e fala assim, fulano de tal, nós vamos viajar, nós vamos pra praia e tal, embora. Aí você fala assim, eu tô juntando dinheiro para comprar um carro, não posso. A pessoa fala assim, não, rapaz, deixa pra lá, vamos viajar, vamos curtir agora. Vamos aproveitar a vida agora, porque você vai ficar aí perdendo um tempo, juntando dinheiro e tal. E você, se o seu propósito de ter conforto não for bastante sólido, você desiste de juntar o dinheiro e comprar o carro e vai viajar, vai viver ali uma semana, alguns dias de alegria e vai voltar a andar a pé. É igual o propósito de seguir a Jesus. Se o seu propósito, se a sua justificativa para seguir a Jesus não for suficientemente forte, a pessoa vai te chamar para ir para o mundo e você vai. Você vai voltar a ser escravo do mundo, escrava do mundo. Então, nós precisamos plantar no nosso coração propósitos fortes para isso. Por que é que eu sigo, que eu sirvo a Jesus? Entendem? A gente precisa fazer isso.
Vamos ver se tem alguma participação aqui. Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui no Facebook. Nós estamos com a irmã Silvanir também. O presbítero Igor está conosco. Que bom que vocês estão aqui. Nosso irmãozinho Bruno Bispo. Nosso irmãozinho John Wesley. Que bom que vocês estão aqui. Graças a Deus. A nossa irmã Marilene Alves. A paz do Senhor, irmã Marilene. Que Deus te abençoe. Glórias a Deus. Bom dia, Silvani, a paz do Senhor, Silvani, que Deus te abençoe, tá bom? Eu espero as participações de vocês. Coloquem aí as suas considerações para vocês realmente poderem contribuir com esse processo, né, de construção desse raciocínio. Construir um processo de construção. Então a lição fala assim, olha, o propósito que eles traziam no coração ao retornar da escravidão, precisava ser firme, porque eles estavam rodeados de inimigos cruéis. Nós também estamos rodeados de pessoas cruéis. O que é estar rodeado de pessoas cruéis? É a pessoa saber que você tem uma fraqueza pela bebida e chamar você para beber, para te afastar de Jesus. É você ter uma fraqueza por festas, por mulheres, pela promiscuidade, e as pessoas estarem ali hoje. Estou trazendo para a nossa atualidade. Está trazendo ou proporcionando a você a oportunidade de se afastar de Deus. Tá certo? Então, o porquê você serve a Jesus precisa ser forte, para que você siga, para que você continue, né, neste propósito, para que você continue servindo ao Senhor, para que você continue buscando ou se aproximando de Deus. Tá certo? Vamos lá. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. Ver o texto de 1 Reis 18, 16 a 40. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois ele sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento ocorreu ou decorreu do conserto do altar. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Como é que nós restauramos o nosso altar hoje? O altar, vou voltar um pouco aqui na tradição judaica, o altar ele foi instituído para que o homem pudesse oferecer um sacrifício a Deus em favor de perdão. Eu estou sendo bem sucinto, né? É óbvio que cabe um estudo bem detalhado sobre o altar do sacrifício, enfim. Mas, em suma, o altar foi instituído, Deus ordenou que o altar fosse construído, para que sobre o altar o cristão, né, pudesse colocar um animal ali, oferecer aquele animal a Deus, aquele sacrifício, a morte daquele animal, para que os seus pecados fossem perdoados. O altar ele era construído com pedras, então não era uma coisa tão simples de ser feita, tão fácil de ser feita, né? Exigia esforço, exigia dedicação. Eu estou fazendo essa releitura para você entender como isso vai ser hoje para nós. Exigia-se compromisso, comprometimento na construção do altar de pedra. Exigia-se a doação de algo que tinha valor. Porque quando o judeu trazia o animal, aquele animal tinha um valor para ele. Ok? Então, prestem atenção. O judeu estava envolvido fisicamente na construção do altar, o sacerdote, né? O cristão precisa estar envolvido pessoalmente com isso. Na reconstrução de um processo de adoração, de perdão, de um processo de sacrifício e de perdão. Ok? Nós precisamos reconstruir um processo de relacionamento com Deus, de reconhecer que Deus ele precisa receber alguma coisa de nós. Através dos clamores, através da oração, através, né, de estarmos prostrados, ajoelhados diante do Senhor. E oferecer a Deus
reverência, sacrifício, louvor e adoração. Através das nossas orações, Senhor, eu estou aqui, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu preciso que o Senhor restitua na minha vida um processo de adoração. Eu preciso que o Senhor recoloque, reconstrua em mim uma aliança para que nós tenhamos intimidade. Então, nós precisamos reconstruir esse processo de altar, né? Para que Deus possa operar. Você percebe que Elias, antes de partir para um confronto, antes de resistir aos profetas de Baal, ele reconstrói o altar que era a chave, né? Ou a porta, né? Que era aberta para um relacionamento, para um diálogo com Deus. E nós também precisamos fazer isso. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Mandou purificar o templo, tirar toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído, né, no reinado do seu pai, o rei Acaz, por um altar construído com um modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. Um despertamento levou à separação do altar. Ok? Então, assim, quando nós nos dedicamos a esse processo de restauração, e hoje ele já não é mais físico, né? A gente não vai construir um altar de pedra. Na verdade, nós vamos construir deixa eu achar a palavra certa aqui, queridos. Nós vamos construir um cotidiano de relacionamento com Deus, né? Nós temos uma participação aqui do presbítero Igor. Vamos lá, presbítero Igor. Temos que ter um desejo de mudança. Vejo sempre Deus disposto a nos renovar. De contrapartida, devemos fazer a nossa parte, ou seja, orar, ler a Bíblia, se afastar das tentações e se aproximar de Deus. Perfeito, presbítero Igor. Esse é o processo de reconstrução do altar, né? Às vezes as pessoas estão indo para a igreja todos os dias e estão fazendo isso mecanicamente, né? Faz porque todo mundo faz, ajoelha porque todo mundo ajoelha, mas a grande realidade é que nós precisamos reconstruir um hábito de relacionamento próximo com Deus, né? De uma oração fervorosa, de um desejo de aprendizado das Escrituras Sagradas, né? E eu vou além um pouco, Igor, de jejum, né? Que é um sacrifício hoje. Você hoje se abster dos alimentos também é um processo sacrificial, mas como é que se diz? Abate a carne e fortalece o espírito. Então em tudo isso está envolvido o processo de reconstrução dos nossos altares hoje, de adoração, né? Muito obrigado, presbítero Igor, pela participação. Irmã Matildes, missionária Matildes, que coisa boa a senhora estar conosco nessa manhã. Irmã Rosinha, que bom que você está conosco. A nossa irmã Rosilene Lina também está conosco pelo Facebook, né? Nós temos também aqui, deixa eu ver se tem alguma outra participação, ok? Pelo Instagram, também não. Vamos ver aqui pelo YouTube. Ok, pastor David, bom dia, pastor, a paz do Senhor. Amém, pastor David, que Deus abençoe, viu? Nós estamos aqui nesse processo de construção de uma vida cristã saudável. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar
a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Eu acredito que nós precisamos recomeçar da forma certa, né? Da forma como ela tem que ser. A Bíblia ela traz orientações para uma vida cristã de sucesso, para uma vida cristã relevante, né? Nesse tempo, para que nós possamos realmente estar envolvidos com Deus, com o Espírito Santo de Deus e fazer a diferença. Não apenas na nossa história, mas na história dessa geração. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Velho Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: principalmente vós, entregueis o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Escreveu ainda: nada me propus entre vós, senão Jesus Cristo, e esse crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para que tudo tenha a preeminência. Para vós, os do altar que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Naquele tempo, né, da fé judaica, o centro que proporcionava a comunhão com Deus era o altar, né? Porque ali eram perdoados os pecados, ali era restituída a aliança, ali era feita a reaproximação do homem com Deus. Hoje, queridos, quem é esse altar para nós, quem representa essa renovação de aliança, quem representa o perdão dos pecados, quem representa a nossa ligação de comunhão e de intimidade com Deus é Jesus. Ok? Nós não podemos alcançar Jesus sem jejum, sem leitura da palavra, sem oração. Nós não podemos alcançar Jesus sem reverência. Então a gente reconstrói um altar onde Jesus possa habitar, um altar espiritual onde Jesus habite. E Jesus habitando nesse altar, nós reconstruímos a nossa aliança com Deus. Jesus Cristo é o centro, Jesus Cristo é a motivação, Jesus Cristo é o propósito, Jesus Cristo é o porquê, Jesus Cristo é a explicação, Jesus Cristo é tudo para nós. Amém, queridos? Vamos lá, Igor está participando de novo. Jejum, muito bem lembrado, pastor. Infelizmente pouco usado nos nossos dias, mas extremamente eficaz e poderoso para essa comunhão por completo com o Senhor. É interessante, Igor, você falar isso, que é assim, né? Às vezes a pessoa tem um costume de mentir, às vezes a pessoa tem um costume de enganar, de murmurar, mas quando a pessoa está no jejum, ela gera em si um constrangimento para o pecado, né? A pessoa ela tá ali no jejum e fala: não posso errar, eu não posso errar contra Deus, porque senão Deus rejeita o meu jejum. Por quê? Porque não é fácil de ser feito. Então, durante o jejum a pessoa não mente, durante o jejum a pessoa não murmura, durante o jejum a pessoa não faz o mal, durante o jejum ela está ligada, está ali plugada com Deus direto. O jejum nos aproxima do Espírito, fortalece as nossas convicções, né? Por isso que as pessoas usam pouco hoje. Porque o Espírito Santo nos constrange do pecado e as pessoas não querem ser constrangidas. As pessoas querem fazer o que querem. Amém? As pessoas querem fazer o que querem e aí, meus amigos, o negócio fica difícil. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui no informações. Opa, tá aqui.
Instagram. No Instagram nós temos hoje a nossa irmã Val, já fiz menção, presbítero Igor, Salgivan Pereira está conosco, o Renato Júnior está conosco, a Catarina está conosco, e a nossa irmã Anne, amém? A nossa irmã Anne. Nós temos um comentário do Renato lá no Instagram. Todo começo e reinício de vitória do povo de Deus teve em princípio a reconstrução e renovo do altar do seu templo espiritual. Através do arrependimento vem a salvação e a vitória sobre a vida. Perfeito, Renato. Toda grande mudança, né? A saída da escravidão, a saída do exílio, a saída do pecado para receber bênçãos, né? Para receber as promessas de Deus, teve uma reconstrução física e espiritual. A reconstrução física, a reconstrução do altar, que proporcionava ao povo perdão, né? A gente já falou, através do sacrifício, e a reconstrução espiritual, que era a reconstrução do relacionamento do povo com Deus, quebrantamento, né? A fuga do pecado. Perfeito, Renato. E hoje isso é feito através de Jesus. Nós reconstruímos o nosso hábito, né? A nossa aliança através de jejum, através de oração, através de aprendizado, né? Do conhecimento da palavra, através de busca, né? De um comprometimento pessoal. E aí a gente insere, né? Aquele que é a ponte, Jesus Cristo, nas nossas vidas. Assim como a outra participação do nosso irmão Renato, assim como foi com Zaqueu e tantos outros do Antigo Testamento, pois através do sacrifício no altar do Senhor Jesus Cristo que surge a libertação. Grande verdade. O nosso sacrifício hoje não é de um cordeiro, né? Mas é o sacrifício, às vezes, das vontades, das concupiscências da nossa carne. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu mentia, não minto mais. Se eu prostituía, não prostituo mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Não é? E a gente vai por esta linha. Essa participação do Renato foi através do YouTube, isso? Instagram. Vamos ver aqui. Já colocou a participação do YouTube? Não? Então vamos ver aqui. O Wellington não é o dono da verdade. Nós vamos construindo um raciocínio juntos. Pastor David, ok? Pastor David está compartilhando aqui. A comunhão com Deus é individual. A comunhão do meu irmão é somente deles. Devemos buscar entrar na sua presença para adorá-lo. A comunhão é individual, a salvação é individual, mas o mover é coletivo, David. Viu? Nós podemos buscar a Deus individualmente, mas devemos ter comunhão com os nossos irmãos. Tá certo? A palavra do Senhor, fiz menção disso agora há pouco, né? A palavra do Senhor diz assim: aonde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei no meio deles. Isso denota o quê? A necessidade que nós estejamos congregando, né? Que nós estejamos unidos. O profeta Elias, ele fala assim: acheguem-se a mim. Nós vamos fazer uma restauração. Nós vamos restaurar o altar, nós vamos restaurar uma tradição, nós vamos restaurar um costume que nos aproxima de Deus juntos, não é? Então, assim, é óbvio que nós temos que ter, você está completamente correto, nós temos que ter um hábito individual de buscar a Deus, nós não podemos estar esperando pelos outros para buscar a Deus, mas não devemos nos esquecer também que é essencial que nós estejamos em comunhão uns com os outros. O profeta fala que em Cristo Jesus nós somos um, né? Nós fizemos aí o último, se não me engano, em 2018, que em 2019 nós tivemos a ceia geral, em 2019 não, né? Em 2018 foi a última ceia geral, onde nós reunimos, né, todo o Ministério ADET, e o tema da nossa ceia geral sempre foi: somos um. Por quê? Porque nós devemos ser um povo
de um Deus, ser um povo de um só propósito, ser um povo de um só objetivo, ser um povo de um só Deus, ser um povo de um só caminho, de um só Jesus, de uma só busca. Nessa perspectiva, nós somos um só, tá bom? Então, nós temos a nossa parcela de responsabilidade individual, mas ela não pode ser dicotomizada, ela não pode ser separada da comunhão entre os irmãos e com Deus. Amém, queridos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir. Aleluias. YouTube, Facebook. Ok. Deixa eu ver aqui o Insta. Aqui. Ok. Essa aqui a gente já leu. Então vamos seguir, né? Se vocês quiserem ir colocando, vão colocando as considerações que a gente vai lendo, colocando seus questionamentos, colocando as suas perguntas, tá bom? O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício do seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou o seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, padeceu para levar-nos a Deus. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que o altar santificado se levantaram contra ele. Eu não entendi essa colocação aqui, acho que a pontuação não está legal. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos do altar, vamos dizer assim, se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de serdes iluminados, suportardes grandes combates de aflições. Então aqui a colocação é o quê? Que Deus como um todo está participando, né, desse processo do altar. O Pai, antes da fundação do mundo, fez o plano. O Filho, ele desenvolveu e consumou o plano. E o Espírito Santo, ele proporciona todas as ferramentas necessárias para que o plano da salvação pudesse ter sido alcançado, ok? Aí o Espírito Santo, no final, ele vem nos iluminando, né? Lá no livro de Hebreus 10:32, diz assim: depois de seres iluminados, suportardes grandes combates de aflições. Eu acho interessante isso porque Jesus fala que ele ia deixar para nós o Consolador, né? E este Consolador é o Espírito Santo, que nos convence do pecado e que nos ajuda, né? Que nos proporciona, que nos capacita a resistir ao pecado. Não apenas nos convence do pecado, mas nos dá a capacidade de resistir aos combates e às aflições. Amém? O Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? O Espírito ensina. Então ele está falando aqui algumas características do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que revela. Por exemplo, revelou a Pedro que Jesus era o Cristo. E o Espírito Santo nos revela os nossos erros hoje, revela os nossos pecados. É aquela voz, né, que fala assim, não faz isso. Fulano de tal não vai, não. Fulano de tal não participa.
fulano de tal, essa escolha não é boa. Esse é o Espírito Santo, que nos revela aquilo que nós devemos e não devemos fazer, ok? O Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam, porque eles não queriam que Jesus morresse, né? Mas era necessário que essa palavra se cumprisse. Então tem muitas coisas que a gente não quer viver, tem muitas coisas que a gente não quer passar. Uma grande realidade, irmãos, eu não tenho nem dúvida, eu não tenho nenhum tipo de dúvida com relação a isso. Esse tempo de pandemia, esse tempo de crise que nós estamos vivendo, é para que a palavra de Deus se cumpra, né? As enfermidades, as guerras, o esfriamento, o distanciamento entre as pessoas, né? Você pega lá, vamos pegar ali Salmo 24, tá? Vamos ver aqui o Salmo 24, como nós realmente resistimos à palavra de Deus, ok? Salmos, no capítulo de número 24, Salmos não, irmão, Mateus, perdão. Mateus, no capítulo de número 24. Eu vou compartilhar com vocês para que vocês possam entender esse raciocínio de que o Espírito, ele explica, né? Ele traz à luz algumas coisas que talvez nós tenhamos resistência em receber. 24, 3. 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular: dize-nos quando vai ser isto e qual o sinal da tua vinda, no fim desta época. Jesus respondeu: atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Haveis de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, teremos terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. E neste tempo vos entregarão a tribulação e vos matarão. E sereis odiados dos povos, de todos os povos, por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão. Haverá traições, guerras intestinas. E surgirão falsos profetas, em grande número enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ok? Então a gente vê o que? Estados Unidos e Coreia. Ai, meu Deus, uma guerra nuclear tá vindo e tal. Há pouco tempo tava essa questão e os crentes orando, né, contra. Tá igual Pedro, né? Quando Jesus fala assim, ó, eu tenho que morrer. Pedro fala assim, tá repreendido. E Jesus fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque todo aquele que coopera para que a palavra de Deus não se cumpra, ele está ajudando o inimigo. E Satanás não precisa da nossa ajuda, né? Ele já tem muitos seguidores, servos. O amor de muitos se esfriará. Como é que está o tempo hoje? Essa pandemia nos afastou uns dos outros. Nós não podemos pegar na mão, não podemos nos abraçar, nós não podemos nem estar dentro dos templos. O amor está se esfriando. As pessoas têm medo por conta da enfermidade, né? Mas nada mais é do que a palavra de Jesus se cumprindo. E é necessário que isso aconteça. Mas nós estamos igual Pedro, né? Não, Senhor, isso não pode. Senhor não pode morrer. Não, ele não só pode, como deve, como morreu.
e as guerras, e os rumores de guerras, e as enfermidades, e os terremotos, e o esfriamento, e os falsos profetas, meu Deus, como é que nós estamos? Tudo isso já está aí. Isso é só o início das dores, só o início. E os crentes estão orando contra. Senhor, não deixa dar terremoto, não. Se o terremoto não vier, Jesus não vem. Como é que vai ser, queridos? O que nós temos que orar, é uma oração que eu sempre faço, é assim, Jesus, nos poupe de sofrimentos desnecessários. Porque existem sofrimentos que são necessários. Senhor, me poupa, poupa a minha família, poupa os meus irmãos, poupe as famílias, os teus escolhidos de sofrimentos desnecessários. Tem coisa que nós vamos ter que passar. Então, é assim, isso está no controle de Deus. E o Espírito Santo, ele explica isso. Ele revela isso para nós. Nós não podemos ser resistentes à palavra. Amém, queridos? Vamos ver, tem mais alguma participação? Deixa eu ver aqui. Aleluias. Ver se a gente tem alguma participação. É um tema um tanto quanto polêmico, né? Nós não podemos deixar de acompanhar. Vamos ver aqui. Nosso irmão Nilson Leonardo está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Nilson. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe e te guarde, viu? Que bom que você está conosco. Nosso irmão Lucas está relembrando. Deixa o seu like aí na nossa página do YouTube, tá bem? Para que nós possamos ativar essa página, alimentar essa página, tá bem? Então vai deixando o seu like aí, vai trazendo a sua contribuição, tá bom? John Wesley, você também é um menino conhecedor da palavra. Mande as suas contribuições. Gabi, mande as suas contribuições, suas considerações. Silvani, Júnior, tá bem? O verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado, está consumado. Deus confirmou esta palavra do seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando ao universo que um novo e vivo caminho havia sido consagrado pelo véu. Isto é, pela carne de Jesus. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou deles em si mesmo. Por isso temos nele a vitória. Pela fé em Cristo Jesus podemos vencer o mundo. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Jesus. E aqueles que creem em Jesus, eles estão construindo sempre, estão mantendo sempre um altar de sacrifício, de louvor, de adoração e de relacionamento com Deus aceso. O Espírito, ele penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quer dizer, é interessante a gente entender o que a luz vem para nos mostrar, para nos revelar. Nós não reconhecemos nada em um ambiente escuro, né? Se você entrar num ambiente escuro, você não consegue reconhecer o que tem dentro daquele ambiente, né? Assim é a nossa vida quando está na escuridão. Quando a nossa vida está na escuridão, nós não reconhecemos os detalhes. Mas quando o Espírito Santo chega e ele joga a luz sobre a nossa história, sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida, nós começamos a enxergar o que nós fazemos de certo, o que nós fazemos de errado, onde nós estamos acertando, onde nós estamos errando, o que nós não estamos fazendo, o que nós precisamos fazer.
Amém? Então o Espírito Santo, ele revela e ele penetra em todas as coisas. Todas as coisas, a luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta, né? Quando essa luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, nós sentimos o peso dos nossos pecados. E pelo Espírito Santo, nós somos despertados e somos levados ao puxa, eu errei, eu preciso mudar, eu preciso me arrepender. Amém? Cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham uma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Se isso tiver alguma relação com a verdade, né, com a atualidade, é forte. Porque existem movimentos aí que são apenas para alimentar a carne, né? Uhul! Dança e pula, e enfim. Jesus nada. Sacrifício nada. Altar nada. Devoção nada. Aprendizado nada. Então, tem alguma coisa errada. O altar ele é erguido para sacrifício. Vocês lembram que a gente falou no começo? O altar ele não é erguido para uma festa de balada. Ele é erguido para o sacrifício, para o perdão. O altar ele é erguido para restauração, restituição de uma aliança. E não para realmente satisfazer os nossos desejos carnais. Amém, queridos? Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominação psicológica. Estes avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palma, etc. Sabem até imitar o batismo como Espírito Santo, né? O batismo como Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Eu falei sobre reverência ontem, né? Na nossa reunião. Irmãos, é um negócio... Não vou entrar nesse assunto assim de uma forma profunda, mas eu não posso deixar de falar. Ontem a minha esposa, a pastora Lucimar, falou um negócio interessante. Nós fomos para a igreja cedo e nós estamos no processo de revitalização, estamos pintando, né, a igreja, agora já a parte comum ali da igreja. E a gente almoça na igreja aos sábados. A pastora Lucimar fez o almoço, todos nós que estávamos trabalhando, assentamos à mesa ali para nos alimentar. E falando da comida, que estava muito boa e tal. E ela falou pro irmão Claudecino, né? Falou, irmão Claudecino, eu ganhei ele pelo estômago, né? Quer dizer, eu cozinho muito bem, então ganhei o meu esposo pelo estômago. E muitas igrejas estão ganhando as pessoas, eu vou fazer uma analogia, né? Muitas igrejas, pseudo-igrejas, pseudo-pregadores, pseudo-pastores, pseudas-pastoras estão ganhando as pessoas pela carne e não pelo espírito. Porque eles estão alimentando a carne, a pessoa vai ali e tal, e se diverte, enfim. Estão sendo conquistados não pelo espírito, mas pela carne. Né? Igual as festas mundanas. E eu tenho assim uma dificuldade muito grande com isso, queridos. Eu falei ontem, né?
A Bíblia não trata de usos e costumes, quer dizer, ela não fala assim, você tem que usar calça, você tem que usar vestido, você tem que usar brinco, você tem que usar batom, mas a Bíblia fala de reverência, né? Eu uso bermuda, uso chinelo, né? Algumas pessoas podem até não acreditar, né? Porque nunca me viram de bermuda, de chinelo, né? Mas eu uso, eu vou no clube, uso sunga, uso boné, né? A pastora usa maiô e biquíni não, pastor. Biquíni eu não deixo não, viu? Biquíni a senhora não usa não, tá bom? Usa maiô, viu gente, a pastora? Mas tudo isso tem um lugar, né? Tudo isso tem uma hora, tem um momento certo. A gente não pode adorar a Deus de qualquer coisa. Eu fiz uma outra analogia, perguntei para os irmãos, você tem irmão, irmã? Tenho. O dia que o seu irmão foi ou for se casar, você vai de chinelo? Você vai de bermuda no casamento de um grande amigo seu? Você vai de camiseta num casamento? Ninguém vai. Todo mundo que vai num casamento coloca a sua melhor roupa ou compra uma roupa nova. Por quê? Porque nós queremos honrar os noivos. Com a nossa melhor apresentação, com a nossa melhor figura. Mas as pessoas estão pregando que para Deus não tem problema nenhum. Para Deus você pode vir todo esculhambado. Para Deus você pode vir toda esculhambada. Isso não é verdade. Porque essas pessoas estão alimentando a sua carne. Não o Espírito Santo de Deus que pede, que nos cobra reverência. Todo mundo sabe o que é ser reverente. Eu já falei isso. Estes avivalistas ou especialistas sabem. A gente já leu esse. Uma das nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um verdadeiro movimento que faz de suas reuniões shows com apresentações de cantores evangélicos. Esses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando, se requebrando de modo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado com esse tipo de imitação, pode fazer com que a glória de Deus se afaste, né? Nós tivemos, eu não estive, mas os meus filhos estiveram, minhas filhas estiveram, minha esposa esteve ali na igreja em Nova York, uma denominação em Nova York, que bebe-se, fuma-se. Dentro da igreja tem um pub, né, onde as pessoas bebem, estão ali adorando a Deus e tal, e estão no boteco, né? Estão no boteco. Os Estados Unidos é uma tendência muito forte, na Europa também, todo mundo bebe, não tem problema nenhum. Todo mundo se embriagando, todo mundo alimentando a sua carne, né? Eu realmente fiquei escandalizado com algumas coisas que eu vi e não participo, irmãos. Eu não participo. Não precisa nem me convidar, que eu não participo desse tipo de evento. Tá bem? Então vamos lá. Todo esse movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. Aí eu vou aqui acrescentar algo aqui. Porque pode parecer que que quem é muito próspero financeiramente, em número, está fazendo o que é certo. Na verdade, esse não pode prosperar é prosperar espiritualmente, tá bom? Porque essas igrejas aí que estão fazendo show, festa, vendendo cachaça para os crentes, estão ricas. E estão cheias. Viu? Estão ricas e estão cheias. Então este não pode prosperar, não pode prosperar espiritualmente. Não pode restaurar um altar, não pode restaurar uma comunhão, não pode restaurar um convívio, não pode restaurar o perdão, não pode restaurar a aliança,
ok, é um contexto espiritual, mas são muito prósperas financeiramente, estão muito antenadas, né? Fugindo aqui do que diz a palavra do Senhor em Mateus 24, quer ver? Fala assim, ó, serão perseguidos, né? Qual o versículo? Nesse tempo vos entregarão a tribulação e vos matarão, sereis odiados de muitos de todos os povos por causa do meu nome, e muitos sucumbirão. Surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Então, assim, Jesus fala que nós vamos ser perseguidos, né? Enquanto, na verdade, essas denominações, elas estão aí de bem com o mundo, né? É de bem com o mundo. Pastor Igor, presbítero Igor, fez mais uma participação. A palavra de sabedoria, pastor Hélio, o verdadeiro evangelho te constrange para a mudança. O oba-oba vai sempre existir, mas eu creio que podemos ser os remanescentes deste tempo. É exatamente isso, Igor. Eu percebo que nós, obreiros, que temos esta linha de raciocínio com relação à reverência nos templos, a reverência no comportamento, a reverência nas escrituras, a reverência nos mandamentos, a obediência, nós não somos bem aceitos, né? Por muitos irmãos, por muitas igrejas, por muitas denominações, porque o foco não é o espírito, o foco é a carne. E eu não tenho problema nenhum com isso. Pastor que está vendendo oba-oba, que está se vendendo, né? Como os profetas do Antigo Testamento, que estão vendendo o seu ministério, rifando o seu ministério, o problema é deles. Ok? Quem quer dinheiro, tem igreja aí que prega dinheiro. Quem quer oba-oba, tem igreja que prega oba-oba. Mas o pastor Wellington prega a salvação. E a salvação só pode ser alcançada através de um altar restaurado, de relacionamento espiritual com Deus. Se você não está sendo constrangido na igreja que você frequenta espiritualmente, tem alguma coisa errada, porque o Espírito Santo constrange. Jesus sempre pregou vida, Jesus Cristo sempre pregou a salvação através do Espírito e não através da carne. Muito boa participação, presbítero Igor. Que bom. Todo movimento feito sem o Espírito Santo, sem que o Espírito Santo esteja na direção, não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costa. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Glória a Deus. Nós vamos indo de força em força, superando cada momento, a cada dia, a cada circunstância, a cada batalha, a cada obstáculo, superando e restaurando e mantendo o nosso altar, o nosso sacrifício em Jesus vivo e constante. A igreja de Laodiceia, a participação do presbítero Igor. A igreja de Laodiceia se dizia ser rica, mas Deus afirma que ela era pobre e miserável e cega. Podia ser rica financeiramente, né, Igor? Mas espiritualmente ela estava falida, ok? Isso é uma grande verdade. Malaquias, no capítulo 4, acredito que no verso 7, o profeta fala assim: e Deus diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. E vós dizeis, quer dizer, e o povo diz: em que nós devemos nos achegar a ti? Nós nunca saímos de perto. Quer dizer, Deus está falando assim: vocês estão longe de mim, mas o povo está debatendo com Deus, dizendo: nós estamos perto, Deus. Quer dizer, o povo hoje acha que sabe mais do que Deus. Queridos, nós estamos chegando ao fim da nossa lição. Hoje a gente passou um pouquinho, né? Passamos alguns minutos aí do nosso horário.
Eu peço perdão aos irmãos, tá bom? Para que nós possamos continuar juntos aqui, tá certo? Suas contribuições foram essenciais à construção desse raciocínio, tá bom, meus irmãos? Deus possa abençoar cada um de vocês, presbítero Igor, pastor David, o nosso irmão Renato, né, que participou também. Glórias a Deus. Eu agradeço a vocês que participaram, né, conosco aqui. Amém, queridos? Aleluias. Eu quero pedir mais uma vez oração pela família do meu amigo Marcelo Silveira. A esposa dele está na UTI. Essa semana ele me passou uma mensagem, ainda na quarta-feira. Ela está fazendo equimoterapia, né? É um processo de oxigenação do sangue através de máquinas, né? Porque o pulmão está muito comprometido. É um processo, um tratamento caríssimo. E eu só tenho a agradecer à nossa corporação, ao Corpo de Bombeiros, que disponibilizou todos os recursos para que ela pudesse ter todo o atendimento, todas as chances, né, de recuperação. Então eu agradeço a Deus, agradeço ao Corpo de Bombeiros Militar por ter disponibilizado esse tratamento. Os planos de saúde não cobrem. O Corpo de Bombeiros, nesse momento de pandemia do coronavírus, ele tem disponibilizado aos bombeiros tudo que está que a ciência, que a medicina tem para o tratamento dos militares bombeiros e das suas famílias. Então eu parabenizo o Corpo de Bombeiros por isso, não é? Porque os planos de saúde não têm feito isso. Mas nós vamos orar então pelo Silveira e pela Juliana. Eles têm acompanhado os nossos cultos, né? E eu acredito que é uma grande oportunidade, né, de construir um altar na vida deles através de Jesus Cristo. Eu conto com vocês. Bom, antes de orar, nós temos culto hoje às 18 horas, o nosso culto drive-in, ok? A palavra de hoje é sobre perdão, tá bom? Se você está sofrendo para perdoar alguém, se você está sofrendo porque não consegue liberar perdão, assista a essa pregação de hoje, vai falar ao seu coração. Se você não puder, esteja presente na nossa igreja, ok? Participe lá presencialmente em comunhão, congregando conosco. Perdão, a palavra hoje é perdão. A nossa igreja solidária, o projeto Igreja Solidária é um projeto que visa ajudar os nossos irmãos com cestas básicas. Irmãos, a gente sempre faz uma campanha maior no dia da Santa Ceia, né? Porque se trata de alimentos, mas você pode levar os alimentos em qualquer dos cultos da nossa igreja, tá bom? Qualquer domingo de 17 às 20 horas, você pode levar. Aos sábados, né, na igreja pela manhã, de 10 da manhã até as 14, até as 16 horas, nós estamos na igreja. Você também pode passar lá e levar a sua doação de alimento. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ok? Adet Rec 202. Inscreva no nosso canal do YouTube. Curta o nosso canal do Instagram. Siga o nosso canal do Instagram e curta a nossa página no Facebook, tá bom? Em nome de Jesus. Nós vamos orar, agradecendo a Deus e que Deus possa abençoar a sua vida. Feche seus olhos aí, eu quero te abençoar nessa manhã, tá bem? Senhor Jesus, Deus amado, nós entramos, Pai, em Tua presença mais uma vez nessa manhã. O desejo dos nossos corações é Te agradecer, Senhor. Nós não temos como pagar, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, através da Tua palavra sobre as nossas vidas, nos nossos corações.
Então te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e que nós não merecemos. Abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor, a nossa vida, a nossa história, abençoa, Senhor, o nosso culto logo mais à noite, às 18 horas. Senhor, junto nós rogamos pela família do Marcelo, pela sua esposa Juliana, vai entrando com providência, Senhor, na vida dela, curando as inflamações do seu pulmão, Senhor, tirando todos os vírus, Senhor, toda a enfermidade na vida da tua filha, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado e para que um altar possa ser construído na vida deles. Nós, Senhor, oramos porque nós acreditamos, Senhor, nas tuas promessas, nós acreditamos, Senhor, no teu poder. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Deus te abençoe, queridos. Até logo mais à noite, às 18 horas.